Pedro, você falou de alguns trabalhos desenvolvidos no IDE, Instituto de Desenho Industrial, que funcionava dentro do Museu de Arte Moderna. Isso. Conta aí um pouco como é que surgiu, de quem que foi a iniciativa, se tinha um contexto político-econômico, enfim, como é que surge o IDE? O IDE surgiu por causa da Bienal Internacional de Design, a primeira das primeiras, que teve várias primeiras. Mas em 68 houve essa exposição, que era internacional, tinha convidados da Inglaterra. Organizada pela ESG no museu? Não, pelo museu, pela ESG também, pelo Ministério do Exterior, pela Fiesp, tinha pelo menos, que eu me lembro, esses 4 e mais umas 2 ou 3 entidades. Basicamente o dinheiro vinha do governo, vinha do Itamaraty, vinha do Ministério das Relações Exteriores. E o museu ficou como órgão executor do projeto. E o Bergmiller tinha feito o sistema de exposições para o museu, para o MAN. A relação do MAN com a ESG é antiga e é completamente incestuosa. Né? Porque hora um é diretor de um, hora outro é diretor de outro, não sei o que, outra coisa. Então era um toma lá da cá. E o Bergmiller tinha sido convidado pelo Maurício Roberto, que foi primeiro diretor da ESG, aquela coisa toda, para fazer o sistema de exposições, tinha feito e montava as exposições do museu. Então, foi a pessoa que foi indicada para montar a Bienal, até por ser designer, né? E por ter um trânsito, um conhecimento externo, tudo grande, as pessoas conheciam, tinham confiança no trabalho dele. E então foi montada essa primeira Bienal. O Goebel fez a parte gráfica, o Bergmiller fez a montagem da exposição. Pessoas da ESD trabalharam, como o Fred, como o Zúñiga e outras pessoas, isso na primeira Bienal. Eu trabalhei nessa primeira Bienal montando a parte da ESD. E a partir daí, então, se teve a ideia de criar uma espécie de um instituto ou de uma divisão de design dentro do museu, que era previsto, de certa forma, desde o início. Então essa foi a origem do IDE, que depois continuou responsável pela montagem das exposições, pela montagem de exposições sobre design também, e mais a segunda e terceira bienais. E posteriormente abriu uma nova frente de trabalho, que seriam essas pesquisas aplicadas. Primeiro foi o Manual para Planejamento de Embalagem, e depois o Móvel Escolar, Pré-Escolar, etc., todos esses projetos. Até o incêndio do museu, que foi um negócio traumático. Foi ali que terminou? Não exatamente, mas começou a terminar ali. Porque o museu é uma instituição que eu sou muito crítico em relação a ela, muito crítico mesmo. Acho que é uma instituição difícil de você lidar, uma instituição, como todo museu, uma coisa burguesa, extremamente burguesa, no sentido estrito do termo, quer dizer, é uma criação burguesa. Só que os burgueses daqui não são como os burgueses de lá, né? Os burgueses de lá, tipo Rockefeller, etc., botam dinheiro no MoMA, enquanto que os daqui não botam. Então o museu sempre foi uma coisa difícil, muito dependendo do poder público, dependendo de que prefeituras e governos estaduais pagassem suas folhas de pagamento, aquelas coisas todas, e ao mesmo tempo querendo manter uma atitude de instituição privada. Complicado, difícil. Depois de um certo tempo, o nosso relacionamento começou a ser muito complicado, talvez até por um certo exagero crítico meu, mais do que do próprio Bergmiller. E, enfim, a gente teve um confronto mesmo, assim, de personalidades e ideologias, e a gente resolveu, então, sair. Essa parte, inclusive, final desse projeto do móvel escolar foi feita já fora do MAN. O IDE já estava funcionando fora do MAN, e depois nós não tivemos mais condição de continuar. Fisicamente funcionava onde? Na Escriba? Funcionou na loja da Escriba, que tinha uma sobreloja ali na Augusto Severo. A gente se instalou ali.
para terminar o projeto. Depois a gente tentou ainda uma sobrevida, mas era muito difícil, porque foi um momento quando você já estava deixando de ter esses financiamentos que vinham do governo para pesquisa aplicada, essas coisas todas. Foi um momento da democratização do país, quer dizer, a ditadura financiou muita coisa. É um horror dizer isso, mas é a mais pura verdade. Quando houve aquela movimentação democrática e tudo mais, essas coisas todas se diluíram. Até você retomar um projeto tudo mais demorou, então grande parte desses financiamentos tudo desapareceu. E aí cada um de nós tinha a sua vida, nós não dependíamos disso, né? Quer dizer, a gente gostava do que fazia, talvez fosse uma coisa muito importante para nós todos, mas a gente tinha como viver de outra maneira. Nessa época você estava com um escritório com o Fred Van Camp? É. E que tipo de cliente vocês atendiam? Olha, o escritório com o Fred teve dois aspectos. Um era assim da gente ter um espaço físico comum, outro nós tínhamos projetos comuns. O Fred tinha projetos com a Oca, o que ele sempre teve, e eu tinha um trabalho com o Berg Miller, com a Scriba, que eu sempre tive. E a gente manteve isso evidentemente separado, né? Até por uma questão ética, porque tanto a Oca como a Scriba eram concorrentes, então a gente não misturava essas coisas, mas nós tínhamos projetos em comum. Muitos deles foi uma outra vertente de trabalho minha, que eu trabalhei durante muito tempo, que foi com um grupo grande, que é o Grupo Moreira Salles, que eu trabalhei alguns anos com eles fazendo projetos de instalação, de planejamento de arquitetura, de projeto de interiores, não para o banco propriamente, mas para outras empresas. E eu e o Fred fizemos alguns projetos juntos, nisso com a Cláudia Salles. E depois o Fred foi para Campinas e eu continuei a trabalhar com a Cláudia. Durante muitos anos nós trabalhamos juntos. Mesmo ela estando em São Paulo, eu ia para lá fazer os trabalhos, ela vinha para cá. E fizemos muito trabalho de um hotel em Araxá, uma série de coisas desse tipo. Projetos bons, projetos muito bonitos, muito bons de se trabalhar. Esses projetos que você, infelizmente, acontece pouco na sua vida. Quer dizer, que não é que você tenha dinheiro por causa de ser um banco, mas você tem os recursos. E eu trabalhei com pessoas extraordinárias nessa época, assim, que era o Roberto Bornhauser, por exemplo, que era o presidente do Unibanco, o José Camargo, que era presidente da CBMM. Eram pessoas excelentes para você trabalhar, porque sentavam, discutiam o projeto com você, com uma objetividade muito grande, te diziam: você tem isso como orçamento, não é para gastar nem um tostão a mais, não é para devolver nem um tostão. E confiavam em você. Chegou num ponto que eu não discutia nem o valor mais do projeto com eles. Eu simplesmente tinha trabalho. Eu não colocava meu preço, nem eles diziam que estava caro ou barato, eu sabia que eu ia ser bem pago. E se você encontrar uma situação de trabalho dessa, foi a única vez na vida, é raríssimo. E foi muito bom, foi legal. Agora, então a saída depois do ID foi isso. De certa maneira foi encaminhamento para esse tipo de trabalho, que não tinha mais nada a ver com o governo, era a iniciativa mais privada que pode haver, era banco, né? Eram grupos financeiros, essas coisas todas. E foi pessoas ótimas. Foi uma temporada de trabalho assim para mim que foi muito, muito criativa, muito, muito divertida mesmo. Muito trabalho e você se divertindo com o próprio trabalho e ganhando bem. É tudo que você quer na vida, né? E depois eu passei a me dedicar mais ao ensino, né? Quer dizer, fui trabalhando menos nisso, mantenho até hoje algum tipo de trabalho, mas muito menos do que já tive. E fui trabalhando com essa parte de ensino, sem também me dedicar totalmente a isso. Talvez por uma questão de cabeça mesmo, de ideologia. Eu não gosto dessa... O nome academia me dá placas vermelhas na pele.
Eu fico irritado, depois de tanto tempo de você brigar por universidade, autonomia universitária. Parece ridículo, né? Aqui nesse país você fala em autonomia universitária. Aí você para pensar, você fala, mas de onde veio essa ideia? Foi em 1033 que Frederico II deu autonomia a Bolonha. E a gente ainda está discutindo isso até hoje. Entende? A Universidade de Bolonha é autônoma, é uma instituição, é um pequeno Estado, desde Frederico II. E o cara fez aquilo e pagou e falou, não, vocês agora vou por conta de vocês. E aquela coisa funciona até hoje. E a gente aqui fica choramingando, pedindo esmola ao governo, né? Essa coisa. Enfim, são coisas. Essa vida acadêmica não me atraiu. Eu preferi dar aula, eu preferi me interessar por isso. Foi uma coisa que eu gostei de fazer. Mas em algum momento você fez um projeto de uma escola de design.